todos pela nação, somos um só. Ser cidadão, tentar o melhor. Se liga, cidadão, vamos se conscientizar. Todos com educação, saúde para trabalhar. Se liga, se liga, se liga, cidadão. Se liga, se liga, se liga, cidadão. Ok. Pagar impostos é uma tarefa obrigatória em todos os países do mundo. IPVA, IPTU, ISS, imposto de renda, todo mundo paga imposto. Mas afinal, por que o brasileiro paga tanto imposto? Vamos conversar com o advogado e professor universitário do Centro Universitário Social da Bahia, Luiz Cláudio Madeira, doutor em Direito pela UFB, especialista em Ciências Jurídicas, que vai nos explicar como é feita a tributação brasileira e quais são os nossos principais impostos e para onde vai o dinheiro arrecadado pelo governo. Bom, é o seguinte, eu gostaria de saber, né, sobre esse sistema de tributação no Brasil. Afinal, o que é imposto, o que é taxa, o que é tarifa, o que é contribuição? Como são arrecadadas no país? Repare, o tributo, ele é o gênero, tá? Então, o tributo, ele é o gênero do qual são espécies, impostos, taxas, contribuições, né? Então, a definição de tributo é legal, ou seja, o Código Tributário Nacional, conhecido como CTN, né, no seu artigo 3º, ele define o que é tributo. Quando a lei define claramente o instituto, não precisa que a doutrina tenha o trabalho de conceituá-lo. Então, se você olhar o artigo 3º do CTN, para estudar tributo, temos que começar por aí. Vocês vão ver lá, tributo é toda prestação pecuniária compulsória e moeda cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa vinculada. O que é isso, traduzido em miúdos? Olha, toda prestação pecuniária que o Estado força, obriga, de maneira coativa, o contribuinte a prestar, como falou aí o colega no início, ela é tributo, em moeda, ela é tributo, tá? E não pode ser a partir de uma sanção do ato ilícito. Por exemplo, uma multa não é tributo. Multa pode ser oriunda de um ato ilícito. Se você passou na velocidade superior à permitida por lei, você vai ser sancionado por uma multa, mas isso não pode ser considerado um tributo, porque, primeiro, que aquela atividade, aquele ato seu não era obrigatório você fazer, né? Você fez de acordo com o seu livre-arbítrio, e por conta disso vai pagar uma sanção. Então, e só pode ser instituído por lei. Tributo não pode ser instituído por exemplo, decreto do governador, do presidente ou do prefeito, entendeu? Não pode ser por uma resolução administrativa de um órgão qualquer. Tem que ser por lei aprovada pela Câmara, no caso municipal, tributos municipais, pela Câmara Estadual, pela Assembleia e pela Câmara Federal. Então, tributo está vinculado a um princípio, chamado princípio da legalidade, que está definido em lei. A sua forma de cobrança, o seu valor, etc. Entendeu? Então, tributo ele é gênero de várias espécies. Por exemplo, a taxa, que é uma espécie de gênero de tributo, ela é cobrada mediante um serviço prestado pelo Estado. Taxa de lixo. Então, se o serviço estiver à disposição do cidadão, ele paga a taxa de lixo, né? Mesmo que ele não use, por exemplo, se ele estiver viajando, deixar a casa um mês de férias, mas o lixo passar na sua porta, ele vai pagar aquele serviço. Então, a taxa está sempre ligada a um serviço prestado ou à disposição do cidadão, né? É o chamado tributo vinculado. Já o imposto, ele é um tributo não vinculado, ou seja, você recolhe imposto de renda, você não sabe exatamente, né, aonde vai ser aplicado isso, quando vai ser aplicado, qual é o benefício direto que você tem. Então, não tá vinculada a arrecadação dele a um serviço que você vai gozar do Estado. A taxa não. A taxa está especificamente, né? E as contribuições também, elas são espécies do gênero tributo e elas podem ser de diversas naturezas, né? Então, por exemplo, você tem as contribuições sociais que servem para manter o sistema da Seguridade Social do Brasil. Então, a Seguridade Social hoje ela é composta de saúde, assistência social e previdência social. É um tripé. E essa manutenção do sistema da Seguridade Social, inclusive do benefício da Previdência Social, é mantida de forma repartida pela sociedade. A empresa recolhe a parte do seu lucro para a contribuição social, o empregado desconta no seu contra-cheque.
o governo dota orçamento para a Seguridade Social, ou seja, as contribuições servem para algo específico, para, por exemplo, as sociais, para a manutenção da Seguridade Social. E aí vai, né? Então, tributo é o gênero. São diversas espécies de tributo, entendeu? Veja bem, dentro desse modelo de tributação brasileira, né, como é que são arrecadados os impostos sobre serviços e consumo e sobre a propriedade? O imposto sobre serviços, chamado ISS, é um tipo de imposto municipal. Repare, a Constituição Federal, ela regula a competência dos entes federativos. Então, o município tem competência para criar e cobrar tais impostos. Por exemplo, ISS. O imposto sobre serviço é de competência municipal. Então, cada município, dentro de lei própria, vai cobrar um percentual sobre o imposto de serviço prestado. Cada estado vai cobrar os impostos que foram confiados como competência. Por exemplo, ICMS, que é o Imposto de Circulação sobre Mercadorias, é imposto de competência estadual. O IOF, que é o Imposto de Operações Financeiras, é de competência da União. Ou seja, a Constituição Federal, ela reparte as competências para a criação de certos impostos, contribuições ou taxas, de acordo com o ente federativo. Alguns são municipais, outros são estaduais, outros são federais. ISS é um imposto exclusivamente municipal. E aí cada município, com lei própria, vai ter suas regras lá. Por exemplo, em Salvador, não sei se vocês sabem, tem um Código de Renda e Tributários Municipais. Tem um Código Municipal de Tributos. E lá tem alíquota diferente de outras cidades, por exemplo, de outros estados, né? Então, não tem só o CTN, Código Tributário Nacional. Tem os códigos estaduais e tem os códigos municipais. Então, isso aí varia muito, entendeu, Miriam? Luiz, me diz por que o Brasil é considerado o país que possui o maior sistema tributário e o mais complexo, o mais caro do mundo. Você consegue me explicar isso? Na verdade, assim, nosso sistema tributário, em termos de percentuais, por exemplo, eu tenho um dado aqui, o Brasil, em 2008, ele atingiu, em relação ao PIB, né, os impostos atingiam a porcentagem de 34% de todo o PIB, né? Enquanto, por exemplo, o Japão é 18%, né? Mas a Suíça é 30%, que é próximo a gente. A Espanha é 33%, que é próximo a gente. Qual é a diferença? Na verdade, os impostos são necessários, seja para o município, estado ou União. O problema nosso aqui, como é de alguns países do segundo e terceiro mundo, nomeadamente terceiro mundo, é a aplicação correta do dinheiro dos impostos, das taxas, das contribuições. Por exemplo, contribuição social, que o INSS é mantido, por exemplo, com contribuições do empregado, da empresa e do governo. Mas há muitos desvios, há muitas fraudes. Então, você tem hoje um buraco na Previdência Social, né? O sistema não é ruim, o sistema pensado, a teoria da lei, a teoria dos impostos, a teoria da arrecadação tributária, ela não é ruim no Brasil, mas... E a arrecadação também é boa, em geral. Agora, quando chega no Tesouro do município, do Estado, da União, para a aplicação correta desses recursos, né, dada a corrupção, dada a falta de fiscalização, dada a cultura, de maneira geral, da sociedade, que não é boa, não se trata política e dinheiro. Então, a aplicação que é ruim, não é em si o sistema nosso. E é por isso que o torna mais caro e o mais complexo? Ele não é o mais complexo, mas é por isso que torna ineficiente. Ele não é eficiente. Por exemplo, eu morei em Portugal já por 3 vezes, 3 oportunidades, né? Você tem uma carga tributária também relativamente alta lá. Mas, por exemplo, você tem alguns impostos unificados, que facilita para a operacionalização do comércio, da indústria. Você tem melhor aplicação do imposto, por exemplo, na educação. Você tem boa educação lá do infantil até chegar à universidade, sua educação praticamente é gratuita. Então, você vai pagar escola particular se você quiser. Então, você tem uma boa segurança pública, que a parte dos impostos que são destinados à segurança pública é cumprida à risca lá. Você tem uma assistência médica também
o utente, como eles chamam, que é o usuário aqui, eles pagam um valor besteira para usar os hospitais públicos. Então, no geral, a aplicação desse recurso é muito melhor do que a aplicação do recurso no Brasil. Referente a essas taxas, né, os impostos, por que você pode me esclarecer por que o pobre, né, paga mais caro do que o rico, no caso? Então, por exemplo, o imposto de renda, quem ganha até 2 salários hoje, ele é dispensado de recolher imposto de renda. Tá? Então, é uma isenção tributária para a classe desfavorecida. E quem vai ganhando mais, tem uma alíquota, por exemplo, hoje no imposto de renda, que é de 27,5% de tributação, que é uma alíquota alta. O que eu acho que falta aqui no Brasil, por exemplo, existe um imposto chamado IGF, que é o Imposto sobre as Grandes Fortunas. Esse imposto precisa ser regulamentado no Brasil. Tem previsão constitucional, mas não está regulamentado, ou seja, não se aplica como deveria. Agora mesmo, na pandemia, na Europa, alguns países fizeram uma sobretaxa das grandes fortunas, aumentaram a tributação das grandes fortunas para bancar essa calamidade pública. O Brasil podia ter feito isso. Tem 2 impostos aí que o Brasil podia ter usado na pandemia, chamado empréstimo compulsório, que é questão, em caso de calamidade, o governo pode avocar esse empréstimo, devolver no futuro com juros de correção monetária. Ele não fez. Inclusive, esses empréstimos podem ser suportados por classes mais favorecidas e aumentar, ou regulamentar, no caso do Brasil, o imposto sobre a grande fortuna. Isso eu acho que é a crítica maior. A imprensa não fala muito, não sei se desse conhecimento, não sei se conivência, mas o momento pandêmico que nós vivemos até hoje, caberia agora, sim, regulamentar e sobretaxar as grandes fortunas, inclusive esse pessoal da área de farmácia, de vacinas, de respirador, de máscara, eles estão ficando bitrilionários com a pandemia. Mas eu me refiro também à questão das grandes fortunas, né? No caso, as pessoas que têm maior poder aquisitivo, que têm mais bens, né? Essas pessoas pagam menos impostos. Entende? A alíquota percentual, na verdade, não é tão diferente. A questão é que eles não sentem tanto quanto. Por exemplo, eu sou professor e ganho X, eu sou advogado, profissional liberal, mas também sou professor, empregado da faculdade. Um exemplo. Sobre o meu salário da faculdade, eu sou tributado pelo imposto de renda em 27,5% na fonte. Eu nem vejo isso. Ou seja, 30% é retido pelo governo federal. Eu só recebo 70%, entre aspas. Quem ganha muito mais do que eu vai ter uma alíquota dessa ou próxima a essa, só que ele vai sentir muito menos do que eu. Então, não é que o rico em percentual pague mais, a alíquota mais. Não, ele paga o valor proporcional, só que ele sente muito menos. Por exemplo, quem ganha muito dinheiro não se importa tanto quanto com o tributo ou imposto, porque para ele não faz diferença no salário dele ou no rendimento da empresa, não faz diferença muito a tributação. Agora, para quem é classe média, trabalhador assalariado, perder 27,5% na fonte do imposto de renda faz muita diferença, entendeu? Por exemplo, a gente paga um imposto de PVA, paga imposto no PVA, paga ISS no combustível, e muito desses impostos são justificados, né, como para serem utilizados na manutenção das vias públicas, federais, estaduais. E quando a gente passa, por exemplo, no pedágio, a gente tem que pagar novamente uma taxa, não é imposto, né? É uma taxa, mas a gente tem que pagar uma taxa que a justificativa é para a manutenção de uma via que já havia sido, né, arrecadado, cobrado, imposto por meio do combustível, por meio do IPVA. E neste caso, a gente acaba pagando 2 ou até 3 vezes pelo mesmo serviço. E você acha que de que forma a gente pode corrigir isso, né, no sistema tributário brasileiro? Repare, regra geral da tributação, é proibida a bitributação. Mas, em alguns casos, a própria Constituição Federal excetua isso. Pedágio é uma delas. Então, na Constituição Federal tem lá dizendo que o pedágio pode ser cobrado, apesar de, por exemplo, já existir destinação de porcentagem de alguns impostos para manutenção das vias públicas, etc. Isso aí só muda mediante emenda constitucional ou uma nova Constituição. O que eu quero dizer com isso?
só muda por vontade política do poder político, maioria na casa. Por exemplo, para a emenda constitucional, você tem que ter maioria de 2/3 na casa para mudar. Para fazer uma nova Constituição, tem que convocar uma Constituinte. E o Estado não tem interesse disso, porque ele arrecada, o Estado da União, né? E o Estado também é federativo. Então, para mudar isso, tem que ser uma mentalidade na política de maneira da maioria. E isso aí, nenhum governante municipal, estadual, federal vai deixar de querer arrecadar impostos, tributos, taxas, entendeu? Então, isso não muda assim por decisão unilateral de um presidente que chegar agora ao poder, de um governador, não. Ele tem que enviar projeto de lei, passar por maioria, ter 2/3 da casa, o que é difícil, entendeu? Por exemplo, está tramitando agora a reforma tributária, né? Isso que eu queria lhe perguntar sobre esse modelo de tributação brasileira, essa reforma tributária. Por exemplo. A gente sempre está ouvindo falar, ela está em tramitação? Ela está em tramitação, ainda não tá, o texto não está claro ainda, porque está tendo muita emenda, muito aditivo, etc. Mas o que eu posso resumir é o seguinte: a reforma tributária, pelo que eu estou vendo aí, ela tem um mote de visar unificar alguns impostos, tá? Unificar alguns impostos, ou seja, parar com essa pulverização de tantos impostos, mas também quer aumentar a carga tributária em alguns itens. Por exemplo, ou criar, porque por lei pode-se criar impostos, né? Só por lei pode-se criar impostos. Então, não sei se você vira a repercussão negativa na imprensa. Eles querem cobrar impostos, cobrar tributos sobre livros, papéis, para livro didático, esse material de livros, material escolar, etc. Tal, material ligado à educação e à cultura, ele hoje está isento, por lei, de tributação. E a reforma prevê isso, só que está tendo tanta reação negativa da imprensa e do povo em geral, quer dizer, das redes sociais, que eles já estão falando até em retirar essa cláusula da reforma tributária, entendeu? Ou minorar. Mas ainda está muito incerto, o texto está muito picotado, não dá ainda para ter uma visão mais clara. E outra coisa, eu não sei se esse governo que está aí hoje, ele tem 2/3 da Câmara para aprovar como ele quer, porque para aprovar isso aí, gente, impostos estão ligados a lei complementares e emenda constitucional. Lei complementar e emenda constitucional é quórum qualificado, 2/3 da casa. Se fosse uma lei ordinária qualquer, lei ordinária, você aprova por 50% mais um. Ele tem essa maioria hoje no Congresso. Mas não tem para emenda constitucional, nem tem para lei complementar. Ou seja, se aprovar essa reforma aí, via lei ordinária, que é 50% mais um, vai ser uma mini-reforma aí, uma coisa como a reforma trabalhista mal feita, porque foi feita via lei ordinária. Na época, o Michel Temer não tinha a maioria da casa, só pôde aprovar uma mini-reforma trabalhista meio sem pé na cabeça, ou seja, mal pensada, mal aprovada. E agora o Congresso está caminhando nesse sentido, em meu ver, para aprovar também uma reforma tributária que deixa a desejar. Quer dizer, é a minha primeira impressão do anteprojeto. Aquém do que nós temos agora, não é isso? Então, na verdade, teria que ter uma qualidade nessa reforma de tributação, né? Teria que ter uma maior discussão com a sociedade, uma maior discussão entre os partidos políticos, a sociedade civil, os tributaristas deveriam ser ouvidos, porque quem entende mesmo do assunto. E a coisa ser amadurecida, formasse um consenso maior, para, inclusive, alcançar esse quórum qualificado de 2/3 e aprovar uma coisa estrutural, não conjuntural. O problema do Brasil também é esse, é que de governo em governo, legislatura em legislatura, muda-se por conjunturas, por conveniências políticas, não muda por estrutura, entendeu? E a sociedade perde por isso. Para resumo, o grande problema do nosso país não é a questão da arrecadação, mas sim a distribuição dessas arrecadações, não é isso? Distribuição e aplicação correta. Veja, nosso sistema tributário, eu repito, ele é bem pensado. Repare, gente, tributo é o mal necessário. É importante que se arrecade. Porque isso é devolvido com seriedade. Por exemplo, assistência social, paga pensão aí, paga benefício, prestação continuada, paga Bolsa Família, paga não sei o quê, o SUS aí é gratuito. Então, a carga tributária é o mal necessário. Agora, a correta aplicação dela, a correta distribuição é outra história, é o que peca na maioria dos estados brasileiros, entendeu? Falta ética, na verdade, nossa política. Qual seria uma forma de solução para este problema, né, de arrecadação? Aumentar.
Quem vigia o vigilante, né? Aí repare só, é uma mudança de mentalidade, né, de cultura de todo um povo, que é quem elege os políticos, né? Então não adianta também te botar a culpa no político, no sistema, quando o povo elege isso e compactua com isso. Então, Certo. infelizmente, o povo em geral critica a corrupção, mas o que a gente vê na prática? Falando como advogado, né, com 25 anos de profissão, em geral, tá? Vamos botar aqui abstratamente. Quando parte desse povo que grita muito contra a corrupção, quando tem a oportunidade, entra no sistema corrupto também. Entendeu? Seja como pessoas da atividade privada, seja como funcionário público. Estou falando grosso modo, tá? Sem querer aqui nominar ninguém. Então, isso é uma mudança de cultura. Precisa o ser humano mudar interiormente os valores éticos, morais corretos, né? Para que ele tenha um procedimento, tanto na empresa privada como na empresa pública, igual. Quem é honesto sozinho. É honesto em qualquer ambiente, entendeu? Não é porque chegou a tal cargo, tem acesso ao poder, ao dinheiro, que vai desviar. Então, a mudança aí de cultura, de princípios, de valores, né? Vai demorar tempo para a sociedade brasileira, digamos assim, se educar com relação a isso. Né? Posso amadurecer. Eu tenho esperança que no futuro a coisa melhore. Aí tem que ser educação na veia, né? Princípios, valores, exemplos. Nós não temos muito bons educação feira nas escolas. Educação financeira, educação, tudo. Veja que nosso povo, coitado, em geral, né? Em geral, não sabe nem falar direito, se vestir direito, se portar direito, etc. Quanto mais educação financeira. Não tem dinheiro para poupar, não tem dinheiro para fazer uma melhor reserva, tudo para comer, para vestir, Tudo é para o consumo mesmo. A classe média, ela tem um imóvel que ela mora, ela consome e a vida termina sendo... Repare que nessa pandemia agora, enquanto você teve aí 30% de aumento dos milionários e da classe alta, você tem aí um empobrecimento forte da classe média, né? A classe média encostou na classe baixa. E a classe mais alta subiu mais por milionário. Então, é o efeito aí, ou seja, a farinha pouca é o meu primeiro, né? Funcionou aí, a brasa para a sardinha, né? Puxou nessa hora que você vê na pandemia o que está acontecendo, né? É isso mesmo, acho que está tendo uma mudança aí das classes, né? A classe média alta desceu mais um pouco para a classe média desceu um pouco mais. Está achatada. Está achatada. E aí, os tributos não param de chegar, mesmo com pandemia, com desemprego. As empresas baixaram a renda, baixaram o lucro, as pessoas físicas estão muito desempregadas ou com subempregos, mas os tributos municipais, estaduais, federais não param. O Estado é bom cobrador e péssimo pagador, né? A verdade é essa. Concordo. Nossas dúvidas foram esclarecidas aqui. Né? Tá bom, fique à vontade, professor, então. Obrigado. Eu estou à disposição, obrigado pela oportunidade, e quando precisarem, estamos aí. Tá, professor Luiz Cláudio, muito obrigada, tá? Todos pela nação, somos um só. Ser cidadão, tentar o melhor. Se liga, cidadão, vamos se conscientizar. Todos com educação, saúde para trabalhar. Se liga, se liga, se liga, cidadão. Se liga, se liga, se liga, cidadão. Você ouviu um conteúdo produzido pelos estudantes do Centro Universitário Social da Bahia.